O que você faria se de repente possuísse o corpo de uma personagem não tão principal assim, mas primordial para a história que você mesmo escreveu? Agora, o Siegren não quer deixar de jeito nenhum a Fiona ir para o segundo muro. A garota já fica preocupada se aquela rebeldia poderia fazer ele ser expulso do castelo do Duque, mas entende também o motivo dele ficar assim. Afinal, ela o escreveu para ter um forte senso de justiça. Ela o acalma e diz que está bem. Siegren fica em choque e pergunta se ela não está assustada. A garota calmamente fala que não tem lugar para ir. Precisava de uma casa e o Duque Abel de uma feiticeira. Eles uniram o útil ao agradável. Então não tem motivos para ficar brava. Fiona está ali por escolha própria e não tem razão alguma a criticar Halo por aquilo. Siegren pergunta de sua família e novamente a garota fala calma que é uma criança ilegítima e seus próprios pais e irmãos a enviaram para lá com a esperança de que ela nunca retornasse. Siegren deve entender aquilo, já que passou por algo parecido. Ninguém vai defender uma criança fora do casamento. Toda gentileza sempre vem com um preço. Siegren pergunta se ela não tem medo de capotar. Fiona afirma que se isso acontecer, ela não foi boa o suficiente para viver e está ali voluntariamente de qualquer forma. Abel está ouvindo tudo encostada em uma parede. Fiona se despede do garoto e ainda dá uma bronca para ele tomar cuidado com seus ferimentos. Antes dela sair, Siegren questiona por que ela está tão determinada em cuidar dele. Mas para a menina é normal estar preocupada com alguém machucado. Ela sai sem olhar para trás e seriamente Siegren pede para que retorne logo. Fora da sala, Fiona pede perdão pelo atraso para o guarda e então dá de cara com o Abel, que provavelmente escutou toda a conversa. Será que ele tá bravo por ela conversar demais com o menino? Abel começa a falar algo sobre ela, mas desiste no meio. Provavelmente ele tá impressionado com a atitude madura dela, hein? Ele fala que aquilo não deve ser falado lá e a pega no colo, dizendo que no campo de batalha ela deve ficar com ele. Ela concorda sem entender o sentido protetor que Abel desenvolveu com ela. Naquele dia, eles tiveram triunfo em proteger o segundo muro e viveram bem de forma comum após isso. Agora, na relação de Siegren e Fiona, algumas pequenas mudanças aconteceram. Ele parou de ser sarcástico com ela, todavia, ainda encara confuso de vez em quando. Finalmente, o garoto está sem ferimentos letais, ou seja, eles não têm mais desculpas para mantê-lo no castelo, mas parece errado deixá-lo na guilda de assassinos de novo. O que ela deveria fazer? O Duque a chama naquele momento para ir ao seu escritório, e a garota fica pensativa sobre o que ele quer dela. Ela acha que o fato de Abel acompanhar ela nas batalhas é por não confiar em suas habilidades. Assim que entra, Abel a manda se sentar, já que a conversa será muito longa. Ele a chama pelo seu nome de forma séria, e então fala que Siegren se recuperou completamente segundo o médico. Vixe, ele vai ser expulso? Abel diz que não gosta de desconhecidos no palácio. Ele sorri, encarando Fiona, e joga a pergunta bomba. Ele questiona se ela realmente já não sabia da identidade do garoto antes de trazê-lo para o palácio. Fiona se pergunta se Abel investigou Siegren. Será que ele sabe de seu sangue real e que ele é um príncipe? Em momentos delicados como esse, não resta opção. Do que você tá falando? A Fiona disfarça certinho seu conhecimento. Afinal, seria estranho uma criança ilegítima saber o segredo da família imperial. Tudo o que ela sabe é que Siegren é um órfão e que costumava trabalhar com os mercenários. Abel a encara como se olhasse pro fundo de sua alma e diz que, comparado à garota, ele não sabe nada daquele moleque. O Duque está interessado em saber exatamente quem ela é, já que às vezes ela age como uma criança inocente e em outras situações é mais racional e sangue frio do que qualquer adulto. A Fiona diz que pra ela isso é normal, mas Abel discorda. Qualquer um pensaria que ela é um gênio. Será que ele pode confiar na menina ou deve ter medo dela? É ótimo que ela seja forte e talentosa, mas ser excepcional é uma faca de dois gumes. Fiona fica tensa e pergunta se será expulsa. Para seu alívio, Abel nega e diz que vai lhe dar tarefas adicionais a partir dali. A garota fica mais calma e se recorda que o Duque de Halon sempre teve atritos com a família imperial. Ele deve ter suspeitado muito quando lhe enviaram uma garota estranha como suporte. Abel fala sobre uma petição do quarto muro,
Parece que os mercenários têm assediado garotas na região. Aquilo o deixa enraivecido, já que eles estão tocando nas pessoas da terra que protege. Eles nunca vão sair impunes. Ele passa um documento para Fiona, que fica perplexa ao notar que aqueles mercenários são do mesmo grupo de assassinos que Siegren fazia parte. Deve ter sido por conta disso que Abel lhe designou aquela função. Ele vai dar temporariamente o poder de controlar os soldados do quarto muro para que a feiticeira faça os canalhas mercenários pagarem caro por seus atos. Ele continua falando sobre Siegren, já sabendo que ele e Fiona planejavam ir para o local do quarto muro de qualquer forma. Aquela é uma oportunidade única e eles podem lidar com a situação quando estiverem lá. A garota se anima, aceitando a ordem, e a cena já corta para a carruagem dos dois, atravessando grandes porções de neve rumo ao seu destino. Fiona está maravilhada com a neve e quer fazer um boneco com Siegren depois. Ele debocha daquilo, mas a garota fala que às vezes ele deveria ser como uma criança e ficar animada com aquelas situações. Como ele continua resmungando, ela pergunta se ainda está bravo com ela pelo campo de batalha. Será que ele tá bravo, gente? Siegren vê ela meio cabisbaixa e diz que se sobrar tempo, eles farão um boneco. Mas primeiro, ela precisa terminar a tarefa do Duque. A jovem se ilumina e Siegren não entende por que ela quer brincar com um bastardo como ele. Além disso, não sabe o que garotas da idade dela gostam e muito menos consegue aceitar que a pirralha é uma feiticeira. Ele pensa sobre sua aparência delicada e angelical, como uma fada do inverno, com cabelos e pele brancos como a neve e olhos vermelhos como rosas. Fiona parece um coelhinho branco, mas será que essa criança é a feiticeira que está protegendo o muro mais perigoso? Ele está bravo com quem a forçou a ficar na situação em que se encontra, e ainda mais irritado por ela ter aceitado aquilo. Por que a Fiona se preocupa com ele? Será que ela sabe que ele tem sangue imperial? Todos esses questionamentos não param de surgir na mente de Siegren. Ele quer confiar na garota, mas não consegue. Não suportaria se fosse traído por ela. Fiona atrai sua atenção e pergunta como os mercenários se organizam. Obviamente, é na lei do mais forte para o mais fraco. São mansos com os mais poderosos. Para controlar mercenários, tem que mostrar que é uma ameaça à sua vida. Fiona sorri enquanto pensa que deve mostrar uma punição severa para eles. Assim eles vão entender o recado, não importa o quão burros sejam. Ela agradece Siegren, que se assustou um pouco com o sorriso doido dela. Fiona fala que está apenas perguntando para cumprir uma ordem do Duque. Quando Siegren pergunta qual foi ela exatamente, a carruagem para bruscamente, porque eles finalmente chegaram no quarto muro. A garota já abre a porta querendo cumprir a tarefa do Duque rapidamente, mas Siegren é segura e fala que a carruagem é bem alta. Ele estende sua mão gentilmente, querendo ajudá-la a descer. A garota fica paralisada por alguns segundos e depois começa a rir da ação dele. Ela pede desculpas e aceita ajuda. Siegren ainda acha ela estranha, e embora não confie totalmente nela, está em dívida por ter salvado sua vida. Fiona desce e agradece a ajuda sorrindo. O garoto acha que fazendo coisas banais como aquela, poderá aos poucos recompensá-lo um dia. Ele sentiu então uma vontade de se tornar uma pessoa mais gentil por conta da Fiona. O guarda-chefe do Muro 4 não está acreditando na permissão da Fiona para estar ali. Apesar do selo do Duque estar ali no documento, eles são apenas duas crianças. Então, ele rapidamente manda irem para casa. Aquilo era esperado, já que ninguém conhece a feiticeira por ali. A Fiona fala sem papas na língua que ele pode até ignorar ela, mas depois vai ter que lidar com as consequências. O guarda começa a examinar o documento e vê que realmente é oficial. Fiona elegantemente se apresenta e diz que sua missão é acabar com os incidentes repugnantes que estão acontecendo no muro. O guarda se convence e a feiticeira já começa a falar seu plano para punir os mercenários. Primeiramente, os soldados iriam levar os criminosos juntos todos na praça. Ela se volta para Siegren e questiona que horário normalmente o grupo de mercenários se reunia. O garoto fala que sempre era de manhã próximo do bar. A garota passa a informação para o guarda e as duas crianças saem andando, já que as primeiras preparações do plano estão prontas. O Siegren questiona o que o Duque mandou ela fazer.
sobre o futuro dos mercenários. É claro que eles não vão poder se safar. Se for na mão do Duque Abel, eles seriam punidos com algum corte corporal, né? A Fiona não fala exatamente o que é para não assustar o menino, apenas vai dar um julgamento justo. O Siegren imediatamente fala que quer ir junto dela, deixando-a surpresa. Por quê? Tem algo que eu não possa ver? Não! A Fiona fala que talvez seja violento, mas o Siegren está acostumado com aquilo, já que tem ido para o campo de batalha. Ele diz que as cicatrizes em seu corpo não são todas recentes. Ele tem muito talento na luta, mesmo que ela não acredite. Como a Fiona continua dizendo que apesar de tudo o assunto dos mercenários não é com ele, o menino fica coradinho e diz que precisa protegê-la. 2 sempre é melhor que 1. Ele vira as costas envergonhado e Fiona fica feliz por ver a preocupação do garoto e concorda com ele, o seguindo pela rua. Todos estão julgando a Fiona enquanto ela caminha em direção à praça. Afinal, ela era uma criança e seria melhor ter mandado um adulto para dar credibilidade. Mas enfim, depois ela pensa nisso, agora ela tem que decidir que tipo de punição vai aplicar nos bandidos. Se ela, por exemplo, falar que o destino que terão é igual ao que fizeram, caso a ordem funcione, será efetivo. Caso a punição seja muito leve, quem ver de fora vai achar que também pode cometer tais atos se não houver consequências reais. Considerando os crimes de assédio que eles cometeram, Fiona fala em voz alta que talvez o ideal seja cortar a parte mais importante do corpo deles. Olha a cara do Siegren ouvindo aquilo! A feiticeira também pensa na possibilidade de bani-los para fora dos muros do castelo, onde os monstros estão. Finalmente eles chegam na praça, onde uma multidão se formou. Um dos guardas debocha da Fiona e o Siegren já quase inicia uma briga ali mesmo. A garota o empurra e diz para ele se acalmar, pedindo licença para passar. Naquela situação, ficar irritado não vai ajudar nada. Uma mulher na multidão agarra Fiona. Ela parece sensibilizada pela menina tomar aquela responsabilidade toda e quer impedi-la. A feiticeira diz que os cidadãos precisam estar em segurança, por isso precisa punir os criminosos. A mulher diz que não aguenta ver uma criança ir contra monstros. A Fiona pergunta seu nome e a camponesa se chama Charlotte. A protegida do Duque agradece por toda sua preocupação com ela. Depois de se despedirem, Siegren a acompanha no restante do caminho, até chegarem aos gritos de raiva dos mercenários, que são vários. Um deles parece ser extremamente forte. Adivinha quem é? É o mesmo dito cujo que deixou o Siegren para trás para capotar. Ele o reconhece e o zomba dele por estar vivo. Fiona tenta acalmar o garoto, que está tremendo, então avança até o mercenário. Ele cometeu todos os crimes possíveis, exceto o assassinato. Fiona se apresenta e diz vir em nome do Duque de Halon para puni-los. Isso deixa o homem doido, e ele ainda debocha da menina, falando que se eles saírem dali, os monstros vão invadir o muro, já que eles quem os pararam da última vez. A Fiona já tá sem paciência, então usando de sua magia, faz cair um raio perto do pé do homem, destruindo o chão e deixando ele com cara de tacho. Elegantemente, a Fiona diz que era melhor ele ter escutado desde o início, e como vê que os demais mercenários ainda não se organizaram no chão, ela dispara mais alguns raios para deixá-los com medo. Depois de acabar, ela diz para eles permanecerem ajoelhados e obedientes. Agora a garota está suando exatamente como o Abel. Agora que ela tem a atenção de todos, pega o documento com o registro dos crimes dos mercenários e começa a ler os procedimentos legais. Enquanto comenta dos delitos um a um, Siegren está chocado e pensa que realmente a garota lutou no segundo muro. Ele já tinha visto alguns feiticeiros antes, que eram capazes de criar bolas de fogo, mas nada no nível da menina, que consegue usar magia numa escala tão grande. Agora é fácil entender por que o Duque queria mantê-la por perto, e ainda mais, qual é sua intenção. A cena de uma jovem garota em frente a homens que parecem selvagens, os dando bronca, será lembrada e comentada por muito tempo. Esse fato de Fiona não ser comum ficará marcado nas mentes dessas pessoas, e vai se espalhar pela terra por rumores. Além do mais, o tratamento que Fiona vem recebendo não é a de uns simples soldados, com todos aqueles mimos e comida saborosa. O Duque não é o tipo de pessoa que faz aquilo sem motivos. O que exatamente o Duque Abel Halon quer de Fiona?
Siegren sente que nunca saberá aquela resposta. Ele é apenas um órfão do esquadrão de mercenários e não pode fazer muito pela menina. Será que ele vai conseguir vê-la depois daquilo? Apesar de querer começar uma amizade, é provável que assim que eles cheguem no castelo, ela esqueça alguém como ele. Fiona faz as duas ofertas aos punidos. Eles podem escolher entre sair dos muros do castelo pelados ou a segunda opção. Ela aponta diretamente para o mercenário mais forte e diz que deverão arrancar aquela parte fora. Se é que vocês me entendem. Todos ficam em choque com as suas palavras. Ela junta as mãos e diz que está sendo piedosa os deixando escolher. Eles vão para fora ou vão arrancá-lo fora? O mercenário diz que eles não deveriam se associar aos primitivos do norte, já que sem a proteção de pessoas como eles, todos estariam destruídos. Fiona diz que o Duque vai recompensar por seus serviços lidando com monstros, e eles até mesmo conseguem joias preciosas dos cadáveres das criaturas. Todavia, apesar desse acordo justo, ainda vão ter que passar pela punição. Ela começa a dizer que vai decidir por eles, e pensa que está estranhamente muito frio agora, e por alguma razão estão todos em silêncio. Assim que olha para trás, lá está o Abel. É como se o clima esfriasse só com sua presença. O Duque diz que não precisa de nenhuma razão para vir olhar seu território, e levanta a menina no colo questionando quais opções punitivas ela deu a eles. O Abel adora as sugestões que ela fez, mas questiona por que ela deixou eles escolherem. Ser ponderada é inútil. Ele anda com ela até perto do mercenário principal e pisa em sua região baixa, dizendo que insetos como ele não são necessários. A garota fica em choque por ver aquela brutalidade de tão perto, e a seguinte ordem do Duque é a de aplicar as duas punições. Sim, arrancar e jogá-los para fora. Ele anda com a menina saindo do local, enquanto se afastam, Fiona fica confusa. Por que Abel, com sua personalidade podre, teve todo o trabalho de vir até ali? Será que é tudo um teste? O que será que vai acontecer? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem o like e compartilhem. E sayonara!